Chá do 5 online. E olha só, eu vou jogar 3 palavras pra você e quero saber se elas ainda combinam. Família tradicional brasileira. Gente, eu já começo esse Chá do 5 apresentando ela, que é maravilhosa. E que eu tento há um tempão, falando, gente, eu preciso levar ele lá. Expectativa, não sei se eu vou falar coisa inteligente, eu não sei. Liliane Prata, ela é escritora, ela é editora da revista Cláudia. Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá. Foi editora da Capricho durante um bom tempo, né? E assim, há muito tempo eu queria. Eu li a Capricho da minha irmã só pra ver o colírio Capricho. Mas quem não lia, gente? Fala, Só pra ver as fotos. Eu adorava ler, fazer os testes. Adorava os testes. Os testes. Você é menina, que não sei o que. Tá bom, vou fingir que eu sou menina. Fingi, querida. Eu vou adaptar, eu colocava um... E levou a sério, trouxe pra vida. Me formei lá. E, gente, assim, eu conheci a Lili num evento literário. Foi. E desde então, eu sigo a vida da Lili. A gente segue, É, a gente troca informações, a gente aprende com... Sim, aprendi Segue muito. na rua, assim. Não conta que essa faz psicopata. Pesado, né? E hoje, gente, eu decidi trazer Era pra... você, então. É. Perceba, às Ai, vezes, alguém. E a gente, assim, queria tanto abordar esse tema, que é a família tradicional brasileira. E a Lili, além de tudo isso que ela faz no Facebook, gente, juro, vocês vão começar a seguir, vocês vão pegar até uns Quem disse históricos. que eu já não sigo? Ah, desculpa. Ai, fofo. Ela tem várias histórias que ela relata, principalmente da filha dela. Isso. E por conta disso eu quis trazê-la, assim, porque a gente vê esse perfil da família tradicional brasileira. Tradicional brasileiro. Aí antes, eu já vou jogar, porque o Rê tá no meu lugar hoje. Já que eu tô aqui, ele tá no meu lugar. Então, Renatinho, começa aí. Qual é a definição de família tradicional brasileira, por favor? Só que hoje é a versão bonita de o que valor. Ai, que pesado! Nossa! Que pesado, que bom, É a né? versão com cabelo. Que bom que bom que gosto é que nem, né? Vamos lá. Gente, a definição é muito simples. Não tem. Pra mim é meio, né? Mas a definição é um casal formado por homem e mulher heterossexuais, casados na Igreja Católica, com filhos cujas como diz? Definições são muito bem claras e definidas. Eu não sei o que quer dizer isso, né? Mas essa é a definição. Gente, eu tô arrasada já, porque eu não sou família tradicional, pensei que eu fosse. E aí A gente não casou na Igreja Católica, acabou. E aí tem as características. Pais heterossexuais, foi o que eu falei, papéis sociais bem definidos, o pai é provedor do sustento da família, a manutenção matrimonial de acordo com os princípios da Igreja Católica. Ixi, Gente, Essas são as características da família tradicional brasileira. O que isso significa eu não sei, porque assim, eu não sei, isso pra mim não existe nunca, né? Significa Nunca que vamos existiu. tudo pro inferno. Eu acho, Nunca eu existiu. acho, ferrou. É muito duvidoso. então, já que a gente vai falar de família, já que você acabou de descobrir que não é. Como é que é a gente, sua tô muito família, arrasada. então? Eu tava aqui, eu sou tradicional. Tô aqui no status quo, nem tô. Porque a gente não casou na igreja católica, nem igreja nenhuma. Desculpa. E a minha mãe é super católica. Eu tava em BH, minha família é toda mineira, eu tava em BH agora faz umas 2 semanas só com a Valentine, minha filha, que já é errado, porque meu marido ficou aqui, então já viajamos só nós duas. Anteriormente, 3 semanas antes, eu tinha viajado sozinha, deixado os 2 aqui, que já é errado, mas ainda tá tudo errado. Bom, enfim, fomos nós duas para Belo Horizonte. E aí eu tava lendo, tranquila, na cama do meu pai, lendo, e minha mãe passa com um frasco de adoçante e começa a jogar em mim, jogando adoçante. Falei, mãe, o que tá acontecendo? Tipo, você tá jogando adoçante em mim. Gente, foi muito estranho. E minha mãe não é adoçante, é água benta. Porque ela coloca água benta no frasco. Então, só pra vocês verem como a família é super católica. Ele ficou meio congelado. Ela tava tipo te Eu fiquei molhada, mais ou menos. E ela depois ficou
ficou reclamando comigo que até hoje a Valentina não é batizada. Eu falei, mãe, a Valentina já tem 5 anos, acho que já foi, né? Tipo, mas eu tô falando isso só pra mostrar como eu vim de uma família super católica. Mas qual é o seu, você tem um princípio religioso? Não, eu não, a gente não segue nenhuma religião em casa, nem eu, nem o Marcos. Eu já teria sido excomungada, com certeza. Se eu não fosse católica, porque tem uma listinha, né, das coisas que você não pode fazer, e eu já ferrei há muito tempo. Mas respeito super. Minha mãe, imagina. Minha mãe é super católica. Gente. Meu pai é ateu. Então sempre foi. Já tumultuou Antes, a cara. Ou seja, o que ele já tomou de café com essa água benta, ele ignora. Tá abençoado. Com certeza. Olha que curioso, a mãe é super católica e o pai Minha mãe é super... A gente foi em Otim, aquele museu maravilhoso, sabe? No Parque Instituto em Otim, lá em Minas. E aí, é lindo, maravilhoso. Lindo. E enquanto eu ficava lendo as obras e brincando com a Valentine, minha filha, minha mãe estava distribuindo panfleto, folhinha, sabe? De igreja. Então, minha mãe é super católica. E o pai, para com isso, mulher. Minha mãe só. chorou quando eu perdi a virgindade, ela chorou. Em casa, Gente. em casa a gente tem espírita, que sou eu, a minha irmã, que é evangélica, o meu irmão, que é católico, a minha mãe, né, de origem católica, mas ela meio que Não transita pratica pelas isso, igrejas. É. E a minha mãe, que chama meu pai de filho da puta. Então, assim, a família tradicional brasileira é essa, né? Não tem, gente. Eu não Samba sei do o que é Cristo. isso. É a família tradicional real. Mas tanto que eu só queria até colocar a gente no programa sobre constituição de família homoafetiva, só até para compor com o que o Renatinho falou, a gente cita a questão da mudança da Constituição de 88. Definição. E a gente cita isso lá, não, da mudança que teve com a Constituição, e o conceito de família, que a gente falou da Lei Maria da Penha e tudo, que dizia que indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa. As relações nesse artigo independem de orientação sexual. Isso Lindo. já condiz família. Isso já diz família. Então, assim, a gente já começou, gente, eu tô adorando esse clima, tá maravilhoso. Com isso, a gente, que família tradicional é essa? Assim, até o Renatinho já comentou da dele, o Thiago sempre coloca, assim, eu também já coloquei muito da minha. Eu tenho um irmão militar, um irmão engenheiro, um irmão veado, eu veado ali, dentro de uma constituição de família que vem do catolicismo, porém que depois foi para o espiritismo. Então, assim, de fato, a Marcela também já falou um pouco dela na trajetória. Esse conceito de... É que, gente, tradicional vem de tradição. Tradição é uma coisa que é perpetuada ao longo das eras. Gerações. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que a gente pode chamar de tradicional? Uma receita de pão que o avô, trisavô fazia, né? Você pode chamar de tradicional, Receitas de repente, de família. uma reunião aos domingos que você faz com a sua família, independente da composição dela. Mas, assim, o contexto mundial forçou as pessoas a mudarem essa configuração de família. Porque tá vivo, né? Como todo conceito. Exatamente. Muda. É vivo, e tem humanos. Eu sempre falo, onde há humanos há conflitos. Entendeu? Há Tem humanos, conflitos tem de confusão. tudo. Exatamente. Então não tem como você se ater a isso, sendo que o mundo mudou tanto. As pessoas se separam, casam, entendeu? Os filhos, hoje a percepção deles é diferente, é muito mais cedo. E eles já entendem, eles já querem outras coisas para eles, muitos novos. Eles já querem outras coisas para eles muito novos, entendeu? Então, assim, não tem como mais a gente pegar e falar, gente, olha, o molde é esse. Porque não tem mais molde, a verdade é essa. Posso lembrar de uma família muito importante pra gente ir nessa definição? Claro. A de Jesus, né? Maria casou grávida, José adotou Jesus e nenhum deles eram católicos. Então significa, tipo, eles eram judeus. Avalanche de haters em 3. Não, pode... Mas Pegando pelo sentido literal, Sim, faz não, sentido, mas gente. Mas sentido. Não, eu não estou indo pela parte bíblica, não estou contestando a Bíblia, não é isso. Mas a Bíblia um fato. coloca um fato histórico. E esse foi o motivo de trazer a Lili, porque eu falei, se for só a gente falar sobre isso, vão falar, mas lá vai eles comentar algo que, enfim, Os não... viado falar da família. Eu falei, não, quero trazer uma heterossexual com uma constituição de família quase tradicional. Mulher, branca, cabelo liso, classe média alta. Rolou um secador. Que era Isso eu justa- só faço pro canal de vocês. Meu canal eu vou, seco de qualquer jeito no sol e vou gravar. Tá ótimo. Tá vendo, Val? Agradecemos essa preocupação com tá a gente. E ela, a gente tem umas histórias maravilhosas. Vou pedir realmente para ela contar uma que eu amei, que é a da Valentine.
Porque uma das questões é, mas como é que eu vou explicar para o meu filho o mundo LGBT? Como é que vai ser ele ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando? Como é que é isso? E aí aconteceu uma situação com a Valentina, que ela conte, porque é maravilhosa. Ó, você escolhe uma das duas, assim, das pontas pra contar. Ai, tá bom. Ai, que dúvida. Tá bom. Aquela. Então, a Valentine chegou... Eu chamo de Valentine, o nome dela é Valentina. Chegou um dia, eu tava na cozinha, lavando louça. Quantos aninhos ela tem? Ela tá com 5 anos agora, ela tinha 4. E aí ela chegou e perguntou se ela podia casar com a amiguinha dela. Acho que foi a Lívia, cada hora uma. Aí ela... Das minhas. Só que ela já foi espertinha, porque ela falou assim, mamãe, eu posso casar com a Lívia? Aí eu falei, pode, Titi, tipo, whatever. Eu tava lavando louça, né? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, mas a professora falou, ou alguém da escola, sei lá, que eu só posso casar com menino, porque eu sou menina. Então ela já sabia, né? Ela já foi polemizar. Aí eu falei assim, mas filha... a mamãe tá falando que você pode casar, porque tem mulheres que são casadas. Eu até dei um exemplo pra ela, eu acho, uma amiga minha, da prima de uma amiga minha que é casada com uma mulher. Sua professora não é ninguém. Falei, você pode, eu não tava brigando, sabe? Eu só falei, você pode, é fato, pode casar. Aí ela, então tá. Aí ela ficou feliz. Aí a minha mãe ligou na sequência pelo FaceTime. Aí eu enxuguei a mão, entendi. Falei, oi mãe, e a Valentina foi toda feliz. Vovó, eu posso casar com a Lívia. A mamãe falou que eu posso casar com a Lívia. Aí a vovó, minha mãe... Aí o celular ficou com a câmera pro alto, né? Porque ela desmaiou. Ela desmaiou, né? Meu amor, foi pegar gomento. Aí a minha mãe foi e falou, Valentina, que bonitinha, não pode. Você tem que casar com menino e menino casa com menina. Aí a Valentina ficou brava comigo. Falou, mãe, olha o que a vovó tá falando, mãe. Falei, Valentina, eu nunca falei que a vovó e a vovó iriam a esse casamento. Nunca falei. Mas você posso pode. garantir, você pode. Poder pode, mas ela não vai. Estaremos lá. Eu e seu pai estaremos lá. E fez 4 anos de idade, sabe? Isso, Às vezes as 4 pessoas... anos. Não adianta falar, vou bloquear, não vai ver. Gente, as questões estão aí, o mundo tá aí. É verdade. E a criança não faz essa diferenciação, né? A criança não Eles absorvem isso no meio que eles estão. Tem um vlog que eu e Rafa fizemos, que o nome do vlog era Tio, Você é Gay? Porque ambos vivenciamos situações com o sobrinho, no caso dele, afilhado também. Essa semana eu tava lendo que rolou no Twitter, assim, tipo, bombou, master, não lembro direito porquê, mas enfim. Eles listaram... tipo, como que eu vou explicar pro meu filho 2 homens se beijando? Aí vinha um Twitter e respondia, tipo, entre aspas, filho, tá vendo aqueles 2 homens ali? Então, eles estão se beijando. É tipo texto legenda, né? Tipo, tá lá, foto legenda. Tipo, mas podem casar? Alguém te falou que não podia? Aí, tipo... fica aquela coisa assim, um monte de... Acho que eles escolheram 14, que eu ria, assim, tipo... Gente, é maravilhoso, é isso. Não tem, tipo, o que eles vão pensar? Então, não tem que pensar, não tem que pensar. E você vê assim, ela tem também um marido bafo. Que eles... Você acha meu marido bafo? Obrigada. É bacana, Fique esperta aí. Fique esperta, mano. Quer sair? É um olho no peixe e no gato. Não, mas ó... O chá, ela tá procurando Acho que eu achei num chá desses aí que passou, acho que... E tem, além de ter essa relação, que também tinha uma história de uma amiga que foi falar, do moço que foi lá, e ela assim, é meu marido, sabe? Tipo, e suave, sem conflitos. E tem a questão de como ele reage. É meu marido. Agora que eu lembrei do estagiário. Da estagiária. Eu tava conversando com meu marido lá no trabalho, na Cláudia, e aí o estagiário passou, assim, depois que ele foi embora, eu falei, Lili, quem que é aquele gato que você tava conversando? E eu era chefe dela, né? Sim. Falei, então... Meu marido. Fiz uma pausa dramática. Aí você Esse era o emprego que você tinha. Aí você falou, loser. É uma fofa. E tem essa relação dele com você, porque tem todo esse universo que você já transitava, enfim, Sim. e de como ele entrou nessa vibe com você. Porque quando a gente tadinho, meu marido, eu meio que estraguei ele. Eu falo pra ele, eu quebrei você, porque ele era muito mais tradicional quando a gente se conheceu. O Marcos é da área de finanças, então vocês imaginam. Então ele é tipo muito... metódico, ele era bem mais tradicional, conservador e tal. O primeiro casamento dele, eu já tinha sido casada 2 vezes quando a gente se conheceu. Perigosa também, né? Tem a quem puxar. Afinal, nasceu a menina. E aí, quando a gente se conheceu, ele achava... Ele não era tão natural pra ele, a homossexualidade. Simplesmente não era tão natural.
Porque ele não tinha amigos gays, porque ele não convivia com pessoas gays, nem meninos, nem meninas, tipo, não fazia parte da vida dele. E ele achava meio bizarro, assim, tipo, eu ter muitos amigos gays e tal. E aí eu tava falando pro Rafa que é muito bonitinho, porque quando eu vejo, a gente já tá junto, vai fazer 9 anos. Quando eu vejo ele agora, outro dia ele saiu pra jantar com um amigo meu que é gay, só os dois, é muito fofo, é muito coisas que ele não querido. fazia porque ficava... Coisas que ele achava meio travadinho, assim, ele ficava meio assim, mas eu posso? Mas tipo, mas amigo, pode, né? é amigo. É que eu também, eu acho que eu sou meio, sei lá, easygoing nesse aspecto. Como a porque- mãe diz, tudo pra ti é normal. Nossa, exatamente. A Minha mãe sempre fala isso, tudo pra ti é normal. A minha mãe fala, você não tem referência. Fala, tudo é normal. Eu tenho referência às minhas. Porque eu também saio pra jantar com amigos meus que são héteros. E meu marido acha estranho. Ele fala, por que você tá indo jantar com um cara que é hétero, que é... Eu falo, é meu amigo. É porque eu não aceito muito, sabe? Tipo, é meu amigo ainda, entendeu? Essas distâncias, eu não fico né? problematizando. Não, é que eu não fico problematizando também. Ele fala assim, mas como assim? Ah, pois é, eu tô com a chave, tchau. Sabe? Eu não fico também. Então, eu não curto, assim, ficar problematizando muito. E aí, ele acha estranho. Isso, agora, por outro lado, ele parou de achar estranho. Tá super na boa, Ter tá super na pessoas vibe. beijando na frente da Valentine, tudo bem. O que perguntaram, né? O casal Isso, perguntou de amigos. Falou, a gente é. pode... A gente tá aqui na... Deixa ela contar, mano. Ai, meu Deus. Não, mas é isso. Eles estavam lá em casa, eles falaram, a Posso gente contar pode uma beijar história? na frente da Valentine? Eu falei, gente, por favor, né? Imagina. Gente, nossa, é tão simples, pra gente é tão simples essa conversa e realmente ela gera tanto conflito, assim, de questões que tem que ver, mas isso, gente, nas nossas famílias, não precisa ir distante. A gente não tá falando, tipo, fulano lá. Não, em casa, eu entendo isso. Minha mãe chegou no estágio incrível de discutir, de conversar, de querer ver, de querer saber quem que eu tô pegando, as coisas, gente. Mãe, vergonha às vezes. Só que ela quer comparar, falando, é mais bonito que esse. Eu falei, que ponto chegamos? Que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem meu pai que tem uma dificuldade maior. Então, Sim. assim, eu falo, eu sei que quando eu estiver num relacionamento, trazer esse hábito, naturalizar isso dentro da família, é um outro processo. É um outro processo. Eu gosto, não sei se vocês gostam dessa palavra, tem muita gente que odeia. Eu, particularmente, gosto muito da palavra tolerância. Porque... Vocês odeiam? Não. Não sei, acho que tolero ela. Entendi. Não, eu gosto muito porque nem todo mundo que você vai... sei lá, você pega uma pessoa que não curte, acha estranho ser gay e tal... Eu não sei se necessariamente você tem que tentar catequizar a pessoa a ponto dela virar aquela pessoa que pega a bandeira do arco-íris e vai pra parada, sabe? Porque Mas ela assim, obriga ela a é tolerar. muito radical isso. Acho que tolerando eu estou feliz. Eu fico pensando como mulher, assim. Tudo bem, se a pessoa continua achando que homens e mulheres são diferentes e papapá. Tudo bem, desde que ela tolere. O conceito de tolerância eu acho bonito, porque você parte do pressuposto que sim, a pessoa é diferente. Vocês não têm que concordar. Vocês não têm a mesma identidade, mas você não tem que concordar nem você com ela, nem ela com você. Vocês têm que conviver Estabelece uma relação juntos. de respeito. Exatamente. Você estabelece uma relação de respeito, com acordos, você faz acordos, eu vou até aqui, você vai até aqui. Então, filho, por favor, imaginando. Traga seu namorado, por favor, mas assim, me sinto um pouco incomodado de tomar o café com ele. Eu acho que é uma concessão que eu faria. Eu penso, tudo bem, eu vou até aqui. Tudo bem, filho? Tudo bem, pai, então eu vou até aqui. Vocês querem conviver juntos, harmonicamente, né? Para mim é assim. Respeitar o limite do outro Isso, também. respeitar o limite, ir até os dois caminhando juntos, indo até É uma coisa onde que eu cada um sempre pode. falo da questão de afrontar. O afronte, ele é muito polêmico, porque tem gente que fala assim, a gente tem que afrontar mesmo. Eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que você tem que saber o teu limite e o limite do próximo, porque eles não são iguais. E a pessoa que você está afrontando, ela não tem a obrigação de ter talvez a mesma educação, talvez a mesma Concepção, que você tem. São as mesmas, são referências diferentes. Muitas vezes a pessoa não teve nem a oportunidade de entender aquilo. Sim. Então, como é que você vai afrontar a intelectualidade do outro? Porque Sim. isso parte do intelecto, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado. Eu conheço pessoas inteligentes que têm dificuldade Sim, de absorver a homossexualidade como normal, sabe? Porque são pessoas que foram criadas num contexto muito conservador. Então, Não é uma questão de difícil inteligência, é uma mesmo. questão de... eu acho que é temperamento, cultura, Um combo educação. É um combo muito complexo. O que eu queria perguntar para você nesse sentido também é o que você vê como esse medo. Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas que medo tem
o heterossexual Não, essa de é- uma abertura maior, de uma exposição, de uma visibilidade do universo LGBT, sabe? Isso é até estranho, né? Porque se você for pensar que todos os gays nasceram de uma família heterossexual, né? De pai e mãe heterossexuais, isso é tão estranho. Eu costumo falar que a gente escraviza os héteros pra reproduzirem mais de nós. Tipo, Eu já não falei sei, isso, eu eu acho falei, se que... a criança é criada por pais homossexuais, seja gays ou lésbicas, ela, tipo, essa criança vai sofrer influência, ela vai crescer gay também. Bom, se fosse assim, eu deveria ter crescido hétero, né? Sim, Porque meus é pais claro. são héteros, casados. Imagina. Tipo, Mas ao mesmo tempo, bom, eu não sei, eu costumo ser muito condescendente, assim, com os amiguinhos humanos. Eu acho que tá todo mundo tentando, sabe? A gente, todo mundo. Algumas coisas são mais difíceis pra um, mais fáceis pra outro, mas, sabe, eu sou meio professora de escola fundamental, assim, sabe? Tipo, vamos todos dar a mão e tentar. Mas eu acho que as pessoas têm limites diferentes, mesmo capacidades diferentes de se abrir pro diferente, sabe? Se abrir pro outro. Acho que desenvolver empatia é muito bonito por causa disso. Porque você não quer, você não é a pessoa, você não tem a vida dela. Você pode até achar que é feio, vamos supor, sabe? Ou estranho, mas tudo bem, você consegue conviver ali harmonicamente. E eu esqueci o que você perguntou. Não, essa questão do medo, qual é esse medo Então, que eles têm? Eu acho que esse medo passa pelo irracional, assim, porque é medo mesmo. Às vezes, se a não pessoa conhece. racionalmente, ela entende, ela fala, pô, que estranho, né? Um casal hétero tem filhos gays, então por que eu fico com medo de meu filho ser exposto a imagens de casais se beijando e virar gay, que é outra palavra horrível, né? Tipo, como se fosse assim, como se pegasse isso, né? Como, tipo... Que pega outra coisa. Virar gay, vira. né, chega com você. Nova pega gay. Pega Eu acho que é irracional mesmo. Acho que é muito... É o medo do desconhecido. É o medo né? desconhecido. É o que a gente tem, às vezes, de uma comida que a gente não gosta, Sim. de um filme que a gente não entende, sabe? É se fechar para o que é diferente, talvez, não sei, ficar... Tem gente que fica muito na defensiva, né? Eu vejo ao meu redor muita gente que tem uma relação meio de resistência às coisas que são diferentes. Então, assim, como a gente estava falando no começo, tudo muda, os conceitos se transformam ao longo do tempo. Sim. E eu acho mais ou menos esperado que as pessoas, principalmente mais velhas, que elas vão criando uma resistência a essa mudança, porque elas já foram criadas de um jeito e aí elas têm que reajustar o olhar delas. Requer um trabalho, não é uma coisa assim automática, né? Requer um suspirar, quem eu sou, o que eu quero, olha isso, repensar. Então, isso nem sempre é fácil, nem sempre as pessoas estão dispostas. A minha avó, ela, eu acho que ela tem uma cabeça melhor que a minha mãe. Acontece, Entendeu? né? Minha avó tem Mas uma é que também cabeça chega melhor numa que a minha idade mãe. que depois então eu acho que ela tocou, sabe? assim, perdão a palavra, Que porque eu isso não aqui, gosto de ó, falar aqui, palavrão, ó. mas eu acho que ela tocou o foda-se, sabe? Tá Tipo, aqui, querida. ela foi lá, assim, quando minha avó começou a ver que, assim, por exemplo, minha irmã se formou, entrou na faculdade e tal, e falou, não vou casar. Tipo, não vou casar agora, eu quero ver minha vida, quero fazer minhas coisas e tal. Tá com 30 anos já, tipo, não tá nem um pouco interessada em casar. Aí a outra teve 18 anos já e ficou grávida. Aí quando minha avó viu que, tipo, ela não tinha domínio sobre isso, Sobre isso ela chamado falou, vida. cada um na sua vida, ela falou, deixa eu cuidar da minha, já tô aqui há 80 anos fazendo isso, vamos continuar. Mas é isso mesmo. Isso é bem interessante, porque eu vejo que é mais difícil. Eu admiro muito quem é mais velho e faz esse trabalho, se dá esse trabalho de repensar os conceitos. Mas é isso que você falou. Tem gente de 13 anos que é super conservador, tem gente de 80 que tá aí, arrasando. O medo que eu fico, o medo mesmo, assim, é com relação aos LGBTs que querem constituir suas famílias. Porque, às vezes, tem um embate muito... um medo neles por conta disso. Eu lembro que eu questiono sempre a minha paternidade. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu preciso ser pai. E as pessoas ficam... e as pessoas ficam assim, nossa, mas, poxa, e o que vai enfrentar? E amigos gays e tudo, tipo... As gente, pessoas gostam de você, né? Estão preocupados. Vou enfrentar o que todo mundo enfrenta de milhões de outras formas, de outros jeitos. Então, assim, eu vejo muita gente falar assim, mas será que, poxa, eu já estou aqui dando um tapa na cara da sociedade com meu casamento homoafetivo, será que eu preciso constituir uma família? Se você tem vontade, eu acho que tem que quebrar essa barreira. Eu acho assim. que o principal desafio de um LGBT formar uma família, eu sempre falo que a gente trabalha com lei da compensação. O que é a lei da compensação? Nós nascemos gays, então isso se desenvolveu da gente ser mais inteligente, ser mais dedicado, falar mais de uma língua, e não sei o quê, mais sociável, mais bonito, mais bem arrumado, etc. Que a gente Aquele quer monte de compensar. qualidade. Então, assim, a gente desenvolve com tudo isso uma característica individual muito grande. A individualidade, aquela coisa de ser mais independente, tomar as rédeas da nossa vida, entendeu? E se descondicionar a várias coisas, tipo, já ouvi várias amigas minhas, meu Deus, eu tô fazendo 27 anos, eu preciso engravidar.
Daqui a pouco meus óvulos tem tanto estão esse velhos. discurso, né? Então, assim, a gente não tem, essa âncora. Sabe? Então, assim, Interessante. você realmente é uma escolha. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, né? Porque a vida sem âncora pode deixar a pessoa meio perdida, Claro, meio solta demais. Eu tenho exato. amigos que passam por isso. Parece que o ser humano, parece que é do ser humano essa necessidade de âncoras, Sim, né? Se não. você não acredita, você finge que acredita pra ter Exatamente. E não precisa, você vai ler... Ai, eu vou viajar agora. É porque eu tava lendo um livro do Nietzsche outro dia, do Além do Bem e do Mal, que tem uma parte que fala exatamente disso. Porque a gente precisa de convicções, a gente precisa de certezas. Por quê? Porque não dá pra assumir essa coisa meio, né, líquida. Tem que ter um norte, Porque senão você não tem filhos, base. no caso, filhos é pra sempre. É uma escolha que é pra sempre. Você Sim. vai abrir mão, você vai realmente abrir mão de você. É. Porque aquela vida depende de E você. aquele amor Sim, vem tão forte sim. que realmente não... Não, e eu particularmente acho que, pra mim, na minha vida, eu repenso sempre essa necessidade de âncoras, porque eu acho que é uma necessidade que vem do medo. Então, você não precisa. Eu acho que todo mundo, parece que é meio individualista demais pensar isso, mas eu acho que as pessoas se bastam, assim, eu tento muito ensinar isso pra minha filha, sabe? Ela falou pra mim uma vez, ai, mamãe, porque eu preciso tanto de você. Aí eu falei, filha, você me quer ao seu lado, você não precisa de nada, que não seja você e tá bem. E aí você Chegou tem no dia amigos, seguinte, ela fazendo sabe? brigadeiro, sozinha. Fiquei com vontade, tô aqui resolvendo minha Ai, vida. mamãe, Fazendo uma então. torta holandesa. É porque é óbvio que na idade dela ela ainda é muito dependente, né? Mas assim, eu tento ensinar isso, porque pra mim é assim. Você pode ser assim, também ser solidário, também ter compaixão, mas eu acho que a carência é a pior coisa. Porque a pessoa fica, ai, preciso de âncora, ai, preciso disso, ela vai acabando criando um vazio dentro dela, uma necessidade de se encontrar numa identidade, numa guerra, numa causa, sabe? Eu acho que E tem aí que ter ela fica um balance, crazy. né? A questão do equilíbrio, por exemplo. Aqui em São Paulo, eu aprendi a ser solitário sem ser sozinho. ótima, Sim, Então, assim, eu isso é sou verdade. maravilhoso. sabe? Eu sou independente, faço minhas coisas e tal. É. Quando eu estou em Belém, minha família é de lá. Quando eu tô em Belém, gente, assim, tipo... Mãe, tô com fome. Mãe, eu vou no... Ai, marquei médico pra você. Só vou se a senhora for comigo. Sabe? Tipo, Vira um totalmente. filho. E eu sinto que a minha mãe ama isso. Porque, assim, a gente já vem embora pra São Paulo, mora todo mundo aqui. Mas eu sinto que ela gosta dessa coisa de ainda eu depender dela pra Mas é algumas gostoso coisas. mesmo, É maravilhoso. Não, eu amo depender dela nesse Não, mas isso sentido. Você né? esteja lá. É condicional porque você tem a sua mãe como referência de cuidado. Não, ela é minha Então, quando âncora. você- Minha família é minha âncora. E quando você está na casa dela, você sabe que você tem essa liberdade pra pedir as coisas, então por isso você pede. Sim. E até pra suprir ela do tipo, eu estou cuidando do meu Sim. filho, sabe? Acho que é bacana. Eu queria perguntar uma coisa, porque você na época de Capricho, vocês tinham, porque eu sempre tive essa dúvida, vocês tinham Fica à noção... vontade, assim, Quer quer que a gente saia? Fica à vontade. Vocês tinham noção do público gay? Porque quase todo mundo que eu conheço, assim, tipo assim, década de 90, assim, tudo, muitos amigos gays que hoje em dia que eu conheço falam, eu sempre lia Capricho, Ai, gente, eu sempre lia demais. Capricho das amigas. E Demais. vocês não tinham nessa época... Quando eu trabalhei na Capricho, nossa, era muito raro receber e-mails de... Às vezes acontecia, mas era raro. Mas a Capricho, quando eu trabalhava lá, era ótimo. Era um espírito exatamente super inclusivo, sabe? Era muito assim. Era realmente boa. Tanto em relação aos gays, quanto em relação às leitoras de 64 anos, que sempre apareciam, sabe? Ah, que legal. Sempre tinha alguém, assim, bem mais velho que Fazendo Capricho. teste, falando, olha só meu teste. Porque, assim, Deu se que a o homem da revista minha vida. entendeu que ela trabalhava com uma essência, que ela trabalha com uma essência adolescente jovial, né? é aquela confusão, é aquela monte de dúvidas, não sei o quê. A partir do momento que a revista tem esse conceito muito bem trabalhado, acabou. Tipo, não tem como ter um ambiente diferente. Concordo. Revista que é leitor, né? E, Um casal... e ela tem um livro de temática. isso, Vamos já isso. para o momento de divulgação, já que está acabando já, o momento de divulgação. Ela tem vários livros. Isso. E tem um, inclusive, que é de uma história de um amor lésbico. Isso, eu publiquei esse livro em 2004, 2005, Uma Bebida e um Amor Sem Gelo, por favor, que conta a história da Marina, que é uma publicitária, que sempre foi mega cafa, assim, porque saía com vários caras, super pegadora, e aí, de repente, ela se viu apaixonada por uma menina, por uma mulher, e fica completamente perdida, porque ela não aceita. E ela fica, putz, eu não posso, como assim? Eu sempre gostei de homem, eu gosto de pinto, eu não gosto de mulher. Como assim? E ela fica Entendo muito ela. perdida. Gente, chama Marina. Eu também. Chama Marina, menina. Sim. É porque tem uma amiga minha que tá numa situação parecida. Deixa pra lá. Né? É mesmo? Acho que eu vou falar pra ela Lê o livro. ler o seu livro. Deixa eu né? falar uma coisa, que assim, aquela Conta. momento reflexão de toda a conversa. Vamos lá. Existe uma questão muito, que a gente falou muito da questão da família tradicional brasileira, enfim. Mas aí a gente volta e, tipo, vamos nos ater ao termo família,
né? Não só a definição, que foi o que o Rê colocou, que é justo, é um direito, enfim, se for pelo direito, tipo, a gente é uma família, que a gente mora na mesma casa, ele tem um cachorro e pela lei a você gente já tem um é uma filho, família, vocês. é por afinidade, enfim. Mas aí existe toda essa questão, a gente vai para 2 vieses, na verdade, né? Que é tipo, a constituição da minha família, então tipo, eu chego lá hoje pro meu namorado e tipo, ali então, eu decidi que eu quero ter um filho, entendeu? E aí a gente vai casar e a gente vai ter um filho e daí a gente vai constituir a nossa família, mas cada um tem a sua família. Sim. Que não é uma família homoafetiva, mas cada um tem a sua família. Aí tipo, na minha família, minha mãe, minha irmã, família ok, de origem, super né? aceitam, beleza. Meu pai tá na dele, ele ignora. E, tipo, a família do meu namorado é tipo, gente, a gente chega na casa da família dele, não, vocês vão dormir aqui. Então, vocês têm o quarto de vocês e ninguém sequer imagina que a gente vá dormir separado, entendeu? Não casei. Escolhi esperar. Escolhi esperar. Que aí vem de toda uma questão, e mesmo a avó dele, né? Tipo, normal. Bem e querida. ela zoa com ele, e tipo, normal. Mas existem pessoas do meio homoafetivo, existem gays, né? No meio LGBT, que não têm essa facilidade e que não têm essa questão de como lidar com a própria família, família de origem, E a com família. relação à sexualidade. Então, fica essa reflexão, porque a gente está falando de constituição de família. Só que a gente não pode esquecer da família de origem, que dá suporte para que você construa a sua. Né? É necessário... O trabalho tem passos. que vir de dentro. Então, você vai constituir a sua família, você quer namorar, você quer casar, Sim. você quer ter filho, se resolva com a sua antes, né? Porque... É que depende. É que às vezes também não é Se der. possível, né? É. E às vezes Não, é depende possível. Ele é Se der, condicional porque tem gente que mesmo. não tá nem em família, a família já até falou, sai daqui. Sai Qual é a daqui. necessidade que você tem de se resolver com a sua família? Isso que isso é preciso? eu fico Ah, não pensando é nisso preciso. também, sabia? Então, pronto, Porque às vezes não é sim, sim, sim. possível. Exato. E uma amiga minha foi expulsa de casa, ela é gay, e aí foi expulsa. E aí vai fazer o quê, né? Eu fico sempre pensando que é um desafio. Mesmo se a temática for outra, não for LGBT, mas para qualquer coisa, eu acho que a gente tem que fazer o possível para não se permitir se sentir desajustado por causa da nossa família, sabe? E outra coisa. A gente não pode se permitir, porque a nossa vida é muito grande, muito E não se vasta. condicionar isso, Não se tipo- condicionar. Mas é um trabalho isso, se libertar disso. É um policiamento. E É um não policiamento. fácil. É um exercício diário. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai ser mais fácil. É o que eu estava falando em relação à âncora, eu acho. Todo mundo gosta de estar com os amigos, mas gostar é uma coisa, precisar é outra. Você não precisa do aval, você não precisa do selo. É lógico que seria uma delícia seu pai chegar e falar, pô, filhão, que legal, te amo. O apoio sempre é bom. O apoio é maravilhoso. Mas às vezes ele não vem. E aí, você vai estragar a sua vida por causa disso? Vai viver feliz? Não, e outra coisa, você falou em desajuste, é legal você não se desajustar e também não, por conta desse desajuste que você talvez já tenha, não desajustar uma família que você vá construir. Total, porque as pessoas tendem a repetir os padrões. Exato, Sim. entendeu? E desconta aquelas frustrações Sim. naquela criação, que ela acha que não tá fazendo nada. Imagina, eu tô fazendo melhor pro meu filho. Mas é importante ter essa consciência. Nossa, isso é muito Já importante. dizia Elis Regina, né, gente? Como os nossos pais. Mas uma vez eu vi uma pesquisa, foi muito marcante para mim. Como a maior parte dos pais que espancam seus filhos foram espancados quando eram crianças. Então, assim, você imagina, esse pai foi uma criança muito triste, com certeza, por ter sido espancada, cresce, forma a família e espanca de Espanca novo. também. Espanca de novo. Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, a preguiça de pensar, né? O mais fácil é você ir no automático. Você requer um trabalho todo, você repensar o seu olhar para o mundo e falar, poxa, eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente. É mais fácil posso seguir me o padrão assumir. dele. Exato. É mais Seu. fácil Sim. seguir. Eu vou ligar a TV, tomar uma cerveja, fazer. Até Você porque, senta aí, tudo assim. Exatamente. até porque isso é uma referência que você não tem outra referência. Exato. O que eu costumo falar é, a primeira referência que a gente tem de qualquer coisa, gente, na minha opinião, é mãe e pai. Não Claro. tem jeito. Sim. Às vezes eu me pego pensando como os meus pais. É É muito normal. engraçado, porque uma vez um tio meu chegou em mim e falou assim, toma cuidado para você não se tornar seu pai e sua mãe.
E quando ele falou aquilo pra mim, eu tinha 15 anos, eu não entendi direito. Eu falei, imagina, eu nunca vou ser careta e sem noção como meu pai e minha mãe. E hoje eu sou a cara cuspida e cagada da minha mãe. E com reflexos do meu pai. Tipo, meu pai é uma pessoa super séria, ele não gosta de dar abertura pra todo mundo. Então, até o comportamento a gente adota, porque é a primeira referência que a gente Não, e tem. no fundo todo mundo quer ser amado. Aí de repente você pensa lá no fundo do seu ser, do seu amo, se eu for igual ao meu pai, ele vai gostar de mim. Sabe? Não, Fica- gente, se eu não for igual ao meu pai, caguei. Sinto muito. Não, que Minha vida, ele tem a vida dele. Pra fechar, porque foi tudo muito maravilhoso, acho que o que fica de recado pra quem tá ali, assim, tradicional, o que é tradicional? Como diria Marcel, gente, 2016, o que é Quem se prende ao tradicional? Desde mudar a receita da avó até mudar esses conceitos de família, pelo amor de Deus. Então, assim, muito obrigado. Ai, obrigada, Todas as gente. informações Adorei. suas tá aqui, gente. Toda a informação da gente. E tá toda a informação aqui, você já conhece, já sabe, é só seguir. Conheça o canal da Lili, também tem o canal da Lili. sim. Hoje as pessoas te acham, Lili? youtube.com/canal da Lili, aqui no Facebook, facebook.com/blog da Liliane Prata. Maravilha. E assinem Cláudia. Então, um beijo e até a próxima Tchau, semana. tchau. Beijo. Fazer um brinde, gente, que foi maravilhosa a conversa. Outro, de novo, de Ensaiou novo, de tanto novo. Pra fazer isso, pra falar isso. É, Cuidado, porque a sua respiração tá parecendo muito. desceu mais, melhorou? Pug, respira direito, Pug. Quem tá aqui hoje Ai, meu Deus. é quem eu queria há tanto tempo, tanto tempo. Ficar, beijar? Tudo, Alô. Você falou em espancamento. Minha mãe fez isso comigo, só com comida. Ela comeu muito a vida inteira e haja me entupir de E ai. comida a vida inteira.